Nesse vídeo a gente vai falar sobre a operação de seleção, né, que nada mais é do que escolher quais as colunas ou variáveis da nossa base de dados a gente quer para compor uma determinada tabela de dados. Tá? É diferente da operação de filtragem, né, que é a filtragem das linhas da nossa base de dados, ou seja, as observações que a gente tem naquele conjunto de dados. Mas antes da gente prosseguir, eu percebi no meio da apresentação anterior que, na verdade, o meu objeto M estava como um data frame e não como um table. E como é que eu percebi isso? Quando eu der um Ctrl Enter aqui nessa filtragem que a gente fez anteriormente, veja que ele vai me imprimir muitas linhas, né? O que não é uma característica de table. Além disso, quando a gente olhar lá os títulos das colunas, veja que não tem logo abaixo dele quais que são esses tipos, tá? Então, o que aconteceu? Eu, na verdade, fiz a leitura do EM como o read.csv, que é a leitura a partir do R base, né, das funções que já vem no R. O que eu deveria ter feito é a leitura, na verdade, pelo read_csv, certo? E eu só vou fazer a edição aqui do file encoding, né, que no caso do read_csv é diferente. Eu uso o parâmetro local, e aí eu escrevo local de novo, e dentro do local o encoding igual a Latin1, certo? Vou dar um Ctrl Enter e ele vai ler a minha base de dados agora. Quando eu fizer a operação de filtro de novo aqui embaixo, veja que ele só vai imprimir as 10 primeiras linhas, tá? Então vamos falar de seleção. É o nosso terceiro tópico aqui. Vou falar seleção, escrever aqui seleção de colunas, né? Ou variáveis, certo? E aí eu só vou lembrar um pouco quais que são os nomes, né, os nomes das colunas que estão nessa base de dados EM. Vou dar um Ctrl Enter aqui. E aí vamos dizer que eu queira selecionar somente aquelas variáveis que estão relacionadas à mobilidade, que é a posse de automóvel, o modo escolhido da viagem, a distância e o tempo de viagem. Como é que eu posso fazer isso? Então, eu vou escrever EM, o meu operador pipe com Ctrl Shift M, e aí eu vou usar o operador, né, ou a instrução select. E o select é muito simples, eu só vou escrever os nomes das colunas que eu quero para compor essa minha nova tabela de dados. E aí eu escrevo posse auto, modo viagem, dist viagem e tempo viagem. Tá? Quando eu der um Ctrl Enter aqui, veja que ele só selecionou essas 4 colunas. Então, em vez de ter 7 colunas agora, essa base de dados tem 4 colunas. E eu posso armazenar isso, né? Sei lá, eu posso chamar isso aqui de AM TP, tá? De transporte, certo? Ou AM MOB de mobilidade. Bom, vai do que vocês quiserem fazer aí. Veja que eu selecionei na ordem que está no data frame, né? No table original, mas eu posso selecionar numa ordem diferente. Vamos dizer que eu queira distância e tempo de viagem primeiro e depois posse e modo de viagem. O que eu posso fazer? É só escrever nessa ordem que eu quero obter. Então, dist viagem e tempo viagem primeiro e depois posse auto e modo viagem por último. Quando eu der um Ctrl Enter, veja que vai aparecer exatamente na ordem que a gente queria, tá? Um outro caso interessante aqui, gente, é quando a gente tem muitas colunas de dados e aí a gente quer, sei lá, selecionar 90% dessas colunas. Então, em vez de escrever todas as variáveis dessas 90% que a gente quer, a gente pode somente escrever que a gente não quer algumas delas, as 10%. Então, a gente usa o menos para isso. Vamos dizer que a gente quer agora somente a parte de distância. A gente quer todas as variáveis menos tempo e distância de viagem. O que a gente pode fazer? Vou selecionar aqui EM, select, escrever EM, depois pipe select, eu vou escrever menos dist viagem e menos tempo viagem. Tá? O que ele vai entender disso aqui? Ou seja, pega todo mundo, menos distância e menos tempo. Tá? Quando eu der um Ctrl Enter, veja que agora eu tenho um table de somente 5 variáveis e não tenho aquelas duas últimas. Tá? Que mais aqui, pessoal? Vamos dizer, com essa mesma justificativa, tá? A gente tem um conjunto enorme de variáveis e vamos dizer que a gente quer obter somente algumas variáveis que estão armazenadas, o nome dessas variáveis estão armazenadas num vetor de character nosso. Então, vamos supor que a gente tem um vetor que armazena os nomes das variáveis dessa base de dados relativas a questões sociodemográficas. Então, eu posso escrever aqui um sd nomes, tá?
de nomes das variáveis sociodemográficas. Eu vou criar um vetor, né, com o operador de concatenação, que eu quero sexo, idade e renda, tá? Veja que eu criei agora um vetor, né, um character com 3 observações. Quando eu coloco para imprimir aqui, sdnomes, veja que aparece exatamente esses 3. E aí o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso de novo vir no EM e dar um select, mas eu não posso escrever aqui as variáveis, né, como diretamente esse vetor de variável character, porque o select não vai entender. Para isso, eu preciso de uma outra instrução para passar antes disso, que se chama all_off, certo? Aí dentro do all_off eu passo esse vetor de nomes, tá, de variáveis sociodemográficas. E aí quando eu der um enter aqui, veja que ele vai imprimir somente esse table com essas 3 variáveis sociodemográficas. Existem diversos outros tipos de operação de seleção, tá, gente? Eu trouxe aqui uns principais, porque, de novo, a gente ainda está no nível básico, introdutório. Eu acho que aqui já é o suficiente para a gente começar a manipular base de dados, escolhendo as variáveis, né, as colunas que a gente quer. Então, prosseguimos aí para a próxima etapa, próximo vídeo, que diz respeito à ordenação.